É assim, tem vários passos para você investir no exterior. Você pode fazer isso diretamente aqui do Brasil via BDRs, que são os Brazilian Depositary Receipts, ou seja, Legal. empresas que não têm capital aberto aqui na Bolsa Brasileira, mas têm um recibo aqui para negociação, e você pode ir direto lá no mercado americano. Eu, particularmente, prefiro ir direto para o mercado americano, porque hoje, em 5, 10 minutos, você abre conta e está diretamente exposto lá fora. E quando você pensa em estar diretamente lá fora, você tem mais de 8.000 opções de investimentos. Sejam de ações, sejam de REITs, que são similares a fundos imobiliários, sejam de ETFs, você tem uma cesta de ativos muito maior. Tanto que muitas empresas brasileiras abrem capital lá fora. Sim. Quando você pensa numa PagSeguro, quando você pensa numa Stone, elas têm capital aberto lá fora porque é o maior mercado do mundo e você está exposto diretamente em dólar. Você envia o seu recurso aqui do Brasil para lá, você faz uma remessa e você está em dólar. Você está exposto diretamente na moeda mais forte do mundo, que é vigente desde 1776, ou seja, tem lastro, tem bastante tempo e eu consigo ter uma segurança maior. Além de ter também o próprio SIPC e FINRA, que são órgãos que acabam regulando e trazendo proteção para o investidor. Então eu gosto de estar diretamente lá fora por ser o maior mercado do mundo e ter mais opções. Aqui do Brasil você tem a opção também de fazer via BDR. Só que fazendo via BDR você tem hoje aproximadamente 700 opções. Então lá fora você tem uma Você tá porta mais limitado, muito então, no maior BDR. de 8.000 ativos e aqui você tem 700. Então aqui a porta é muito menor, você fica muito mais limitado. Só que tem um outro ponto, né? A sua grana ela tá aqui em real. E se tiver algum grande problema, por exemplo, e o real virar pó ou perder muito do seu valor, como por exemplo foi o peso argentino, por mais que você esteja indexado a um ativo que tem a variação cambial e a variação do ativo, quando você vai vender ele, você recebe em real. E se o real tiver algum grande problema, como na Argentina, por exemplo, as pessoas tinham ali o peso argentino, mas queriam migrar para dólar, por exemplo, tinha um limite mensal. Então você fica preso. E eu vejo muitos brasileiros que eles têm aquela grande questão, né? Putz, eu não confio no presidente atual, acho que tem muito problema político, de segurança pública e tal, mas e aí? Você diversifica lá fora? Você investe lá fora? Você está exposto no exterior? Porque falar de problema é muito fácil falar, mas o que você faz para não estar suscetível com 100% do seu patrimônio a esse problema? Então, acho que olhar para o exterior é muito importante. E quando a gente olha para lá, principalmente para as empresas de tecnologia, elas crescem muito. Aqui no Brasil nós temos poucas opções de empresas de tecnologia. Recentemente algumas abriram capital, a gente pode falar aí da Intelbras, a gente pode falar da Melius, uma empresa de cashback que está se tornando um grande banco digital, mas quando a gente olha para o mercado americano, a gente tem um track record muito maior. A gente tem as maiores empresas de tecnologia do mundo lá. A gente tem Amazon, tem Facebook, a gente tem PayPal, a gente tem o Google, tem inúmeras empresas lá. E essas empresas na média, né, tem um índice lá fora chamado Nasdaq 100. Então, o Nasdaq é a bolsa de tecnologia de lá e o Nasdaq 100 ele vai pegar 100 maiores empresas desse índice que não são empresas do setor financeiro, né? Então, são empresas não bancárias. E aí, por meio dela, você consegue ver um track record de mais de 20% ao ano em dólar num período de 10 anos. Esse foi o retorno que elas conseguiram trazer na média. Eu acredito muito que a sociedade depende aí de tecnologia. Ela precisa de tecnologia e são empresas aí que principalmente ganharam muito com a própria pandemia. Então aqui no Brasil tem opções? Tem, mas são muito menores do que as opções lá fora, que são muito mais maduras. E geralmente quando a gente fala de empresa aqui no Brasil, são empresas domésticas, né? Então o Brás é uma empresa muito boa? Só que ela é uma empresa que ela é muito doméstica. Boa parte da receita dela vem aqui do Brasil. Quando a gente pensa numa Apple, ela está presente em mais de 100 países. Então, se acontecer alguma coisa com o Brasil, vai impactar a Apple? Vai, mas um pouquinho, porque ela tem uma diversificação de receita muito maior em outros países. Então, você tem um nível de maturidade muito maior estando no mercado americano, estando em empresas maiores, do que somente estando aqui no Brasil. Então, não quer dizer que, então eu vou deixar de investir aqui no Brasil e vou tudo lá para fora. Não. É importante ter um equilíbrio. Mas não dá para você pensar em investir só no Brasil e esquecer o exterior, porque lá é um mercado sensacional. Não, e eu fiquei curioso, como é que você declara tudo isso? Você tem uma empresa ou você mesmo declara? Não, você declara tudo aqui do Brasil mesmo, mas é muito simples, né? Em bens de direito, você vai lá e declara os ativos que você tem, você só coloca da onde ele está. Ele está aqui no Brasil, ele está no exterior, mas é muito simples. Tem muitas corretoras que, inclusive, tem todo o relatório ali, que é um copy and paste, tipo, copiar e colar
tudo que você consegue fazer declaração. Porque tem muito disso, né? Sim. As pessoas elas querem começar a investir no exterior, mas falam, não vou porque a declaração vai ser ruim. Cara, não é. É muito tranquilo de você fazer isso, coisa de 5 minutinhos você vai lá e fez. E outra coisa, né? Quando você pensa no mercado americano, você não precisa muitas vezes ter uma carteira lá com 20, 30 ativos. Como é um mercado muito grande e tem essa questão dos ETFs, que são fundos de índice de mercado, você pode comprar uma grande ideia. Então, por exemplo, eu quero estar exposto a tecnologia, eu posso comprar o ETF QQQ, que é o ETF que vai replicar o índice Nasdaq 100. Então, eu estou exposto ali a 100 grandes empresas. A Apple, Amazon, Facebook, PayPal e inúmeras outras empresas ali dentro. Quando eu penso, por exemplo, em empresas de internet da China, tem um ETF chamado QWeb, que eu vou estar, por meio de um ativo só, exposto a Alibaba, a Pinduoduo, a Tencent, a inúmeras empresas de internet da China. Então, isso que é interessante, né? Você consegue ter uma baita diversificação por meio de um só lugar. Tem até mesmo um ETF que é chamado VT, que é da Vanguard Total, que ele leva em conta o mundo como um todo. Ele pega todas as empresas de capital aberto e ele tem dentro dele. Então tem uma baita diversificação. Evidentemente que ele pondera ali o peso em relação ao market cap, né, que tem em relação ao mundo como um todo. Tem mais Estados Unidos e menos Brasil, por exemplo, mas tem inúmeras empresas que estão listadas em inúmeros países e você consegue se expor nisso também. Então, assim, tem muita possibilidade de investimento e o que mais vale no mercado financeiro é a informação. Muitas pessoas não investem lá fora porque não têm informação, não sabem o quão simples é você estar exposto lá fora. Então, acho que é muito do meu papel ser um facilitador e mostrar que sim, você consegue estar exposto lá fora, não vai ser complicado e você consegue ter ótimos retornos, só que retornos em dólar, né, que vale mais do que dinheiro. Né? A vantagem, um pouco do que você falou, a gente tem um número de empresas muito maior lá fora, né? Pensando só no que a gente tem de BDR, e você está exposto a só uma volatilidade que é a da empresa. No caso do BDR, você está exposto à volatilidade da nossa moeda e o da empresa também. Então, na hora de escolher o BDR, o cara tem que pensar nisso.